Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, agora e para sempre. Quero fazer menção nesta noite. O irmão Lourenço perguntou se nós tínhamos visitantes. Nós temos uma visita para nós, nossa família é muito especial. É a presença da tia Edna, levanta a mão aí. Ela é a irmã caçula da família do pai, né? A irmã do pai, que está aqui nos visitando. E eu quero dizer, tia, seja bem-vinda, sinta-se bem. Vamos abrir a nossa palavra, nossa Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 14, dando continuação ao nosso estudo expositivo desta carta, do versículo 1 até o versículo 25, 1 Coríntios 14, de 1 a 25. O apóstolo Paulo, enquanto os irmãos estão localizando na sua Bíblia, o apóstolo Paulo começa a tratar sobre os dons no capítulo 12. Ele fala do dom real no capítulo 13, falando sobre o amor, e está agora, continua resolvendo um dos problemas daquela igreja, no capítulo 14, mais especificamente falando sobre o dom de línguas, como a igreja precisava se comportar ao exercer aquele dom. Então ele vai tratar isso no capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor: que o amor seja o seu maior objetivo. Como o Samuel, na mensagem passada, falou, aqui também é o finalzinho do capítulo 13, onde ele mostra que tudo deve ser realizado com amor, e os dons devem ser desenvolvidos pela igreja, são dados para a igreja, e devem ser desenvolvidos com amor. Tudo que nós fizermos, todos os dons que nós temos, precisa ser desenvolvido também com amor, e não com qualquer amor, mas com amor divino, com amor ágape. E aí vai continuar dizendo: contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar, pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais entende, e em espírito fala verdades ocultas. Mas aquele que profetiza fortalece, anima, conforta os outros. Quem fala em língua fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior ao falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem, para que toda a igreja seja fortalecida. Versículo 6. Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, o que isso ajudará? Mas se eu trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso lhe será proveitoso. Até mesmo um instrumento inanimado, uma flauta ou harpa, precisa soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém conhecerá a melodia. E se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? Será o mesmo de falar ao vento. Há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido. Mas se eu não entendo um idioma, sou estrangeiro para quem fala, e ele é estrangeiro para mim. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. Portanto, quem fala em língua
deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Versículo 14: pois se eu oro em línguas, o meu espírito ora, mas o entendimento não entendo o que estou dizendo. Então, o que devo fazer? Orarei no Espírito e também orarei em palavras que entendo. Certamente cantarei no Espírito e também cantarei em palavras que entendo. Pois se louvarem apenas no Espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não estão entendendo? Como poderão agradecer a Deus se não entendem o que estão dizendo? Vocês dão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que ouvem. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que qualquer um de vocês. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Irmãos, não sejam infantis no entendimento destas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Pois as Escrituras dizem, eu quero chamar a atenção para vocês, no versículo 21. Falarei a este povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim, este povo não me ouvirá, diz o Senhor. Versículo 22. Portanto, falar em língua é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem e não para os descrentes. Ainda assim, se um descrente ou pessoa que não entende essas coisas entrar na reunião da sua igreja e ouvirem todos falarem em língua, pensarão que vocês estão loucos. Mas se todos vocês estiverem profetizando e um descrente ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado, julgados por aquilo que vocês dizem, ao ouvir os pensamentos secretos deles serem revelados, e eles cairão de joelho e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Aqui o apóstolo Paulo trata de como a igreja de Corinto devia se comportar em relação ao dom de língua, e estava tendo muita confusão, né? Eles estavam abusando dos dons, como nós começamos a falar no capítulo 12. Eles estavam abusando dos dons, usando os dons de forma errada, e a mesma forma eles estavam fazendo com os dons de língua. E uma pergunta que eu gostaria de deixar para você ir pensando e meditando: qual é o objetivo então do dom de língua? Você já parou para pensar que proveito o dom de língua tem para a igreja, para as pessoas, né? Vamos meditar nisso. Então eu quero começar já no finalzinho, começar aqui pelo final. O apóstolo Paulo fala no versículo 21, por isso eu pedi aos irmãos a atenção. Ele fala: pois as Escrituras dizem, ele está citando Isaías, capítulo 28, versículo 11. E lá no capítulo 28, versículo 11, ele está dizendo, é uma profecia do profeta Isaías sobre a teimosia de Israel, sobre a incredulidade de Israel. E Deus tinha usado vários profetas, inclusive o profeta Isaías, para exortar o seu povo, para mostrar coisas grandiosas para o seu povo. O profeta Isaías também fala da vinda do Messias, fala do Cristo do Senhor, e o povo de Israel não deu atenção à exortação do profeta Isaías. Jesus Cristo veio, o Messias veio, o povo de Israel continuou rejeitando, né? E aí chegou o momento, o marco da descida do Espírito Santo sobre a igreja, e nesse momento
que o Espírito Santo desce sobre a igreja, um marco, né? O Consolador veio para estar sobre a igreja, e aí se cumpre essa palavra de Isaías capítulo 28, versículo 11, que diz: mesmo que eu envie um povo falando uma língua diferente, vocês não crerão. Então, o dom de língua, ele é também um dom que marca um acontecimento histórico, que marca um acontecimento profético, o cumprimento de uma profecia. E o povo de Israel ouviu aquela palavra, a nação ouviu, e as pessoas, aquela nação não ouviram e não se converteram, não se arrependeram dos seus pecados. Muitos ouviram e se arrependeram, mas a nação não se voltou para o Senhor, mesmo se cumprindo isso, né? Então, o dom de língua, ele, para que nós entendamos, também ele é um abandono de Deus da revelação pela língua hebraica. Deus, ele só falava usando profetas hebreus, judeus, e ele usava a língua hebraica para falar da sua vontade. Isso é, as nações do mundo ouviriam a verdade de Deus por intermédio do povo de Israel, por intermédio da língua de Israel. Mas o que aconteceu? Deus estava abandonando aquela língua, né? E falando agora em outras línguas, né? Quando você vai para o livro de Atos, queria que os irmãos acompanhassem essa leitura também, capítulo 2, versículo 4 até o versículo 11, ele vai nos dizer assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, os judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos, admirados, exclamavam: como isso é possível? Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medes, helenistas, habitantes da Macedônia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, próximo a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentes, cretenses, árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem na nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Então Deus começou a falar naquele dia por línguas estrangeiras. Era a profecia de Isaías. Quando a gente escuta falar de línguas na igreja, a gente pensa que são aquelas monossílabas, aquelas sílabas aleatórias. Não, a palavra de Deus está falando de idiomas. Lucas, que é quem escreve o livro de Atos, ele usa duas palavras para falar em línguas, quando ele usa o termo língua. Lá nesse texto que nós lemos, ele usa dialetos, que traduzido para nós aqui são outros idiomas, como o inglês, como o francês, né? Espanhol, outros idiomas. Então, você ouve falar em línguas estranhas, era estranha porque a pessoa não entendia o que ele estava falando, mas ele estava falando em outros idiomas. E aqui no livro de Atos, você entende que as pessoas estavam dizendo espantadas por quê, meus irmãos?
porque eles estavam ouvindo os apóstolos falarem na sua própria língua. Então não era uma língua estranha para todo mundo, era uma língua estranha para quem? Para os judeus que ali usavam um idioma, e eles não compreendiam, era estranho para eles porque eles não compreendiam o que estava sendo dito. Mas aqueles povos que viviam em Jerusalém, que eram pessoas piedosas, que viviam em Jerusalém e eram estrangeiros, eles entendiam claramente as palavras. Então, dialectos é usado por Lucas e glossário, que é um conjunto de palavras, né, compreensíveis em um idioma. E esses idiomas que estavam sendo ditos, falados pelos apóstolos, as outras línguas que estavam sendo pronunciadas, era para quê? Para comunicar as maravilhas de Deus para os outros povos, para que as pessoas ouvissem também o Evangelho na sua própria língua. E se cumpre então o que estava dito lá em Isaías: meu povo é tão teimoso, que quando eu mandar um outro povo falando em outra língua, eles não crerão. Por isso você vai encontrar no versículo 22, vai dizer assim, o apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, falar em línguas é um sinal não para quem crê, mas para o incrédulo. Esse sinal era para a incredulidade do povo de Israel, mostrando a incredulidade do povo de Israel. Mesmo que aconteça, a profecia em Isaías, mesmo que eu mande um outro povo falando em uma língua que vocês não compreendem, vocês não crerão. Isso se cumpriu. Mas aí, ao mesmo tempo que a língua era um cumprimento que mostrava a incredulidade do povo de Israel, a dureza do coração do povo de Israel, era também uma bênção, porque agora os outros povos, nós estávamos ouvindo as maravilhas de Deus em nosso próprio idioma. Glórias ao Senhor, né? Bendito seja o nome do Senhor. Então, um dos objetivos era comunicar a grandeza do Senhor, e outro objetivo era que se cumprisse a profecia falando sobre a dureza e a incredulidade do coração do povo de Israel. Como nós ouvimos, né? Uns admirados e perplexos perguntavam uns aos outros: o que isso significa? E outros, porém, versículo 13, né? Outros, porém, zombavam, dizendo: eles estão bêbados. Esses que zombavam, diziam que estão bêbados, é porque eles achavam, estava embolado para eles, estavam dizendo, eles não conseguiam compreender. Os descrentes aqui eram o povo de Israel, que não deram ouvidos à profecia e não reconheceram a Jesus como seu Cristo, e estavam diante do cumprimento das Escrituras, que Deus enviaria um outro povo falando em outra língua, e não creriam. Qual é o perigo da língua sem interpretação? Os que não entendem estão debaixo de maldição da incredulidade. Qual é o perigo? Nós não devemos, por exemplo, na igreja, exercer o dom de língua sem interpretação. Por quê? Estaremos igual ao povo de Israel. Não compreendeu o povo de Israel, não creu. Então você
não entende e não existe interpretação, então vocês estão incrédulos como o povo de Israel. Como nós falamos, o dom de língua inaugura o fim de um tempo e inicia o outro. Deus só falava a palavra por intermédio de uma só língua, o hebraico. Mas agora Deus falou em grego, em aramaico e todas essas outros povos, na língua de todos esses povos, a grandeza do Senhor. Todos os povos foram abençoados, porque Deus estava dando acesso ao conhecimento da sua palavra, também na linguagem deles. Deus deixou de revelar a sua palavra por meio do hebraico e falou em outras línguas. O versículo 8, de Atos, capítulo 2, vai nos dizer: no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. A igreja de Coríntios estava uma confusão no uso dos dons. Estavam dando valor ao dom de língua sem interpretação e sem ordem. Por isso Paulo diz que o amor seja o seu maior objetivo. Não adiantava praticar o dom de língua sem amor. Não adiantava praticar nenhum dom sem o amor. Então, como é que eu vou exercer o dom de língua e falar outros idiomas enquanto meu irmão fica sem entender o que eu estou dizendo, sem compreender o que está sendo dito? Então, era importante que a pessoa compreendesse o que estava sendo dito. Por isso o apóstolo Paulo diz, ele começa dizendo, versículo 2: quem fala em língua fala apenas com Deus, pois ninguém mais entende, e em espírito fala verdades ocultas, mas aquele que profetiza fortalece, anima, conforta os outros. Quero fazer menção aqui, nós estamos dando ênfase à língua, mas falar sobre a profecia. O que é profetizar? É pregar a palavra de Deus. A gente também confunde isso, né? Pensa que profetizar lá trazer eu profetizo sobre a tua vida. Profetizar é dizer o que Deus mandou dizer. Um profeta de Deus é uma pessoa que diz aquilo que Deus mandou dizer. E nós temos, meus irmãos, toda a revelação de Deus. Nós temos toda a palavra de Deus para a igreja. Toda a palavra de Deus para a tua vida, ela está aqui. Então, profetizar é pregar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, isso é profetizar, né? E aí o apóstolo Paulo vai dizer, mas aquele que profetiza fortalece, anima, conforta os outros. Por quê? Quando você ensina a palavra de Deus, fala da palavra de Deus para as outras pessoas, no idioma delas, elas vão compreender, elas vão ser edificadas. Agora, se eu falasse aqui para os irmãos zazengarem do Pampé, alguém sabe o que eu disse? Alguém tem noção do que eu falei? Talvez eu tenha até pronunciado de forma errada, né? Ouvi um Deus aí, o Tupã, né? Mas o que significa essa palavra? Que edificação tem para a tua vida? Zazengarem do Pampé. Sentido nenhum, não é? Mas se eu disser para os irmãos, vamos louvar ao Senhor, vamos juntos louvar a Deus, isso faz sentido para você? Como o Ministério de Louvor convida os irmãos, vamos sentar em espírito e verdade, vamos louvar a Deus. Então nós precisamos entender que profetizar é superior ao dom de língua sem interpretação. E quando ele diz que
quando ele fala sem interpretação, ele diz que a igreja ela precisa, se alguém for falar em uma língua que não é compreendida pela maioria dos irmãos, precisa ter interpretação. É necessário ter interpretação para a edificação da igreja, para que a igreja também seja edificada, né? Então é necessário que haja interpretação. E continua, mas aquele que profetiza fortalece e anima conforta os outros. Quem fala em língua fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Gostaria que todos falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior ao falar em língua, a menos que alguém interprete o que vocês dizem, para que toda a igreja seja fortalecida. Então não adianta a pessoa estar falando em língua e você não entender nada, não tem proveito nenhum para você. E essa pessoa que ela está falando em línguas e não tem interpretação, ela está causando confusão, porque ela deve falar para si mesma, ela deve falar consigo mesma, porque não traz edificação para os outros. Por isso ele diz: quem fala em língua, ore para que também possa interpretar. Meus irmãos, particularmente, as línguas que a gente ouve nas igrejas, na grande maioria das igrejas, é balela, é mentira, não vem de Deus. A maioria. Foi feita uma pesquisa, nós vamos ver isso aqui no texto. O apóstolo Paulo diz: existem muitos idiomas, muitas línguas no mundo, e todas elas têm significado, todas elas têm sentido. Ouviu isso aqui na leitura? Uma pesquisa na Universidade dos Estados Unidos fez uma pesquisa com essas línguas que são supostas línguas, né? E aí eles colocaram as pessoas para falar nessas línguas, e o campo do cérebro responsável pela fala não funciona, não é língua, não é comunicação, não está dizendo nada. Então nós temos que tomar cuidado. Alguém que está falando alguma coisa em uma língua que tu não conhece, né? Peça que haja interpretação. E se você for falar em uma língua, tem que se certificar que tem alguém que interpreta, que você mesmo seja capaz de interpretar. O apóstolo Paulo não está impedindo a língua, né? O apóstolo Paulo não está cesseando a igreja do dom de língua, mas ele deixa uma clareza para a igreja, diz que haja interpretação para a edificação de toda a igreja, que haja uma edificação para toda a igreja. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo ele passa a usar exemplos, e eu começo com o que eu acabei de dizer para os irmãos. Se eu falasse uma expressão aqui e os irmãos não compreendessem que benefício ia ser para a tua vida, que edificação isso ia ser para a tua vida, nenhuma. Ele diz: mas por isso eu prefiro, quando eu estou na igreja, quando eu estou na comunhão da igreja, eu prefiro falar pelo menos 5 palavras que sejam compreendidas, compreensíveis, do que 10.000 palavras que ninguém entende nada. Então ele usando o exemplo, ele diz que é preferível falar 5 palavras que sejam compreensíveis, que a pessoa entenda, que a pessoa seja edificada com o que está ouvindo, do que 10.000 palavras que você não entenda nada.
Até que eu trouxesse a interpretação de Zazengar em Tupãpé, venha junto comigo louvar a Deus, você não trouxe edificação nenhuma para a tua vida. Mas quando eu disse que Zazengar em Tupãpé, venha comigo, vamos juntos, nós vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor, isso tem sentido, isso traz edificação, isso traz fortalecimento para a igreja. Então aquele que fala em língua também que interprete. E é uma sacada do apóstolo Paulo, meus irmãos. Isso aqui é um comentário do Hernando Dialog. Ele diz: se for língua, se for um idioma, tem um intérprete, entendeu? Se for um idioma, se for realmente uma língua, tem um intérprete. Então, sempre era o cuidado para a igreja não viver em uma confusão, não viver em confusão espiritual. Outro exemplo que o apóstolo Paulo usa é do instrumento, né? Nós aqui, nós ficamos treinando, né, os músicos da igreja ensaiam para tocar as notas certas. Porque você está cantando aqui uma música e eu toco a nota errada. Meus irmãos, isso é um som. Se você começa a tocar num tom e eu toco em meio tom abaixo, isso é uma coisa desconfortável, sabe? O apóstolo Paulo diz: até os instrumentos inanimados precisam ter um som claro. Precisa ter um som claro. Ele está fazendo referência ao quê? Quando a gente vai se comunicar no culto público, precisa ter clareza no que está sendo dito. Não pode ser obscuro, não pode ser, não, pastor, é mistério, porque Deus fala. Tem que ter clareza. É o próprio Deus, usando o apóstolo Paulo, que exige da igreja que haja interpretação e que seja claro para a igreja. Entende isso? É o próprio Deus. Não é invenção da igreja cristã evangélica, é invenção do pastor Cláudio. Não, é o próprio Deus que diz que tem que ter clareza. Ele usa ainda o exemplo aqui no primeiro momento ele diz: a música tem que ser tocada na melodia certa, no tom certo. Meus irmãos, se eu tiro meio tom abaixo, para quem é músico mesmo, rapaz, a gente fica para morrer. Eu digo: meu Deus, que coisa terrível. E o apóstolo Paulo ele vai usar outro exemplo. Ele usa a trombeta, a corneta. Ele diz: o soldado, eles se comunicavam, estavam nas montanhas e viam o exército inimigo, e um lá avisava para o outro, e eles ouviam o som daquilo ali. O quê? Estamos sendo convocados para a batalha. Se arrumava aqui. E se a pessoa tocasse a música errada? Então, isso é a mesma coisa da comunicação na igreja. Precisa ser clara, precisa trazer clareza e edificação. Então, ele usa esses dois exemplos, né? Nós lemos aqui, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, isso os ajudará. Mas se eu trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia, um conhecimento, isso lhe será proveitoso. Aí ele usa, versículo 7, até mesmo um instrumento inanimado, como a flauta, a harpa, precisa ser soado na nota com clareza. Ao contrário, ninguém conhecerá a melodia. Isso é perfeito. Para quem é músico, está perfeito. Da mesma forma, se uma trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha. O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? Será o mesmo que falar o vento. Então, a inutilidade de alguém que fala em língua
e não tem a interpretação, é a mesma coisa de falar ao vento. Eu ouvi falar aquele provérbio, está no texto, usado provérbio. Falar com as paredes. Ouviu falar? Uma expressão assim, de falar, é como falar, fulano está falando com as paredes. Coisa por coisa. É o mesmo que acontece com alguém que vai falar em línguas e não há uma interpretação para a edificação da igreja. Não é como falar ao vento. Nos cultos públicos tem que existir interpretação das línguas para a edificação dos outros, para que as outras pessoas entendam e possam dar glórias a Deus juntamente com você. Esse texto que nós falamos, há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido, mas se eu não entendo o idioma, sou estrangeiro para quem fala e ele é estrangeiro para mim. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecem toda a igreja. Meus irmãos, busquem os dons que fortalecem toda a igreja. E Deus, Ele nos deu dons que edificam toda a igreja. Nós precisamos exercê-los. Portanto, quem fala em língua deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois se eu oro em língua, o meu espírito ora, mas o meu entendimento mas não entendo o que estou dizendo. Aqui é a comprovação do que a pesquisa dessa universidade nos Estados Unidos constatou. Se você fala uma coisa que você não é compreensível, é como se tua mente estivesse inoperante. Então as pessoas estavam dizendo lá que estavam falando em mistérios, em língua, mas o campo da mente, o campo do cérebro, que é responsável pela fala, não estava funcionando. O que é que eles estavam fazendo? Não estavam falando nada. Estavam falando sílabas sem sentido, e isso não faz sentido para a compreensão, para o intelecto. Então vai dizer, então eu vou orar, eu vou cantar, eu vou falar para os meus irmãos palavras que sejam compreensíveis, para que seja compreensível também para mim, e para que seja edificante para mim e para a igreja. Então ele estava usando esse termo aqui sobre a edificação. Falar em língua sem interpretação estava trazendo descrédito à igreja. O que acontece é que uma pessoa que era incrédula, uma pessoa que não conhecia a palavra, ia visitar a igreja e ouvia também eles falando lá aquele monte de língua sem ninguém dar uma interpretação. O que é que ele ia dizer? Esse povo é louco. E não trazia crédito nenhum para a igreja. É um bando de louco. Então, o que é que deve ser feito? Deve ser praticado com a interpretação. Para quê? Para que as pessoas que cheguem na igreja ouçam a palavra, compreendam o que está sendo dito, se arrependam dos seus pecados e reconheçam que Deus está no meio de vocês. Então, é importante que nós estejamos usando os dons para a edificação da igreja e de todos aqueles que ouvem a palavra. Então, nós devemos, o texto final diz, 24 e 25, mas se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem estas coisas entrarem na reunião,
serão convencidos do pecado, julgados por aquilo que vocês dizem. Ao ouvirem os pensamentos secretos deles serão revelados, e eles cairão de joelho e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está no meio deles. Então nós devemos, meus irmãos, usar os dons e ser praticantes da orientação da palavra de Deus em relação aos dons, para que haja edificação na igreja. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Essa palavra ao dirigente.